Capítulo 2. Intenção de força superior. É amplamente aceito na mecânica quântica que nosso universo existe com base em uma única fatia semelhante a uma membrana, ou uma membrana de uma realidade maior, multidimensional. E nós ocupamos apenas uma ínfima parte dessa membrana, para a qual um nanosegundo virtual é o correspondente, na escala de 15 bilhões de anos do universo. O quão insignificantes devemos parecer para alguns dos seres que se escondem à espreita lá fora, no abismo. Seu senso de escala, tanto em termos de tamanho como de tempo, pareceria distorcido para nós. Há criaturas deslizando através da matéria escura, que registram o tempo em milênios, além do movimento, pelos milhões de anos-luz de espaço vácuo e frio que atravessam. Você pode ouvir, ou até mesmo ver esses seres lá no abismo, enquanto estiver em pé, em sua esfera negra, enviando sua força de vontade para o éter em que eles habitam. A maioria desses leviatãs estará correndo por ele, e, até mesmo, nem notarão as emanações mágicas que estiver enviando para o cosmos. Afinal, o éter ou plano astral é cheio de tais formas pensamento. No entanto, espere por alguns seres negros em seu perímetro, fitando aqueles olhos ancestrais. Atrair a atenção desses seres será mais frequente, senão um efeito colateral de sua mágica, e esse não é o seu objetivo. Isso é mencionado aqui para lembrá-lo daquilo que você está enviando com sua mágica, e para garantir que não saia correndo e gritando de sua esfera negra, em surpresa, durante a realização de um trabalho. Em algum determinado momento, estabelecer contato com uma inteligência ancestral pode de fato acelerar os resultados que procura. Maneiras práticas e utilizáveis de realizar isso serão reveladas mais adiante, nas páginas deste livro. Obviamente, isso é presumir demais. Para criar uma forma pensamento potente o bastante, para gerar uma verdadeira mudança, e, consequentemente, atrair a atenção cósmica, é necessário que se obtenha uma conexão pura com a matéria negra. Os exercícios de abertura que você aprendeu antes, o ajudarão a girar em contato com a barreira inicial do éter que o envolve. Você agora necessita de um modo de enviar a sua vontade para o interior desse abismo. O restante do livro lida justamente com as referidas técnicas práticas e mágicas. No núcleo de toda a mágica negra, se encontra a arte de utilizar o psicodrama, para funcionar uma conexão direta, dentro do abismo que lhe circunda. Uma parte de nossa mente, ou consciência, se encontra de forma natural sincronizada com a matéria negra do cosmos, a despeito de quão imprecisa seja sua eficácia em envolver o aspecto mundano do macrocosmo durante o dia. Essa é outra certeza, outro paralelo entre nossos corpos físicos e sutis, e as tangíveis e multidimensionais partes do universo. A quantidade de psicodrama necessária para alcançar essa parte oculta aqui, com frequência, dormente de nossa consciência, é determinada pelo tipo de trabalho mágico que se tenta realizar, e a magnitude da meta que estamos buscando alcançar. Às vezes, uma grande quantidade de psicodrama resulta em uma manifestação mágica, que então adiciona ainda mais punção a seu rito. Por exemplo, é necessário um grande esforço para realizar uma evocação mágica, em que um espírito apenas aparece no plano físico perante você. No entanto, o impacto de ver essa entidade parada lá, age como um elemento psicodramático e ajuda você a conquistar seu objetivo. Teremos um atalho para uma evocação bem-sucedida mais adiante. Neste capítulo, abordaremos outra maneira de realizar objetivos complexos, sem muito esforço. Estou falando da mágica do sigilo, a qual é mais simples do que qualquer evocação. Pense no que vem a seguir, como uma maneira rápida de fazer uma punção através da parede, que protege o outro lado, dessa forma, alcançando acesso no seu subconsciente mágico. Sigilos que quebram a barreira. Um sigilo é um símbolo utilizado para representar algo em um trabalho mágico.
Caso você não seja um novato, no que se refere ao ocultismo, pode já ter se deparado com algum sigilo mágico de algum tipo, ou até mesmo feito uso de um deles. Na mágica básica com velas, algumas vezes, símbolos de desejo são entalhados em velas, antes que estas sejam acesas. Na arte avançada de evocação, os sigilos são utilizados como assinaturas de naturezas, representando a entidade que estiver sendo trazida à superfície. Em algum lugar entre esses dois tipos de uso mágico, reside o que é comumente denominado como mágica do sigilo. As versões mais modernas de mágica com sigilo devem as suas raízes ao trabalho de Austin Osman Spary. Ele era um artista com uma conexão misteriosa com o mundo invisível. Pode-se presumir que ele via criaturas se movendo na matéria negra que nos circunda regularmente. O mais importante de tudo, entretanto, era a sua habilidade em desprender as ideias de sua consciência profunda e revelá-las por meio de seus desenhos e suas pinturas. Fazendo isso, ele moldava conexões com forças atávicas ou ocultas em seu próprio corpo, ou no universo. Spary trabalhava com um modo de fazer uso do simbolismo, para entrar rapidamente em contato com as forças, que sua arte às vezes tinha de se fazer vir à tona de forma dolorosa. Seu alfabeto do desejo era uma série de símbolos, que poderiam ser reunidos como chaves místicas para um antigo quebra-cabeça. A maneira como ele os colocava em ordem, determinava quais forças reais eram invocadas para a vida dele. Pelo menos, é esse o aspecto que exploraremos para os propósitos deste livro. Em vez de utilizar os símbolos de Spary, entretanto, os magos modernos compreendem que seu trabalho era verdadeiramente relevante para o subconsciente dele. O alfabeto do desejo de Spary, assim como outras de suas pinturas, não são símbolos universais. Para se aproximar de um símbolo que falará à sua consciência oculta, você deve usar artifícios, para que aquela parte de sua mente entre em conexão com um símbolo ou sigilo, durante sua criação. A ideia é saber o porquê de um símbolo fazer sentido durante a sua criação, no entanto, de certa forma, esquecer o significado mediante sua conclusão. Em outras palavras, você deveria estar plenamente consciente do porquê de as garatujas no papel representarem seu desejo enquanto você estiver desenhando o sigilo. Quando você faz uso do sigilo em um rito, entretanto, você quer que o aspecto alienígena deste salte do seu modo de pensar durante o dia e seja diretamente transposto para as partes ocultas de sua mente. Se você considerar a consciência à luz do dia, como sendo uma barreira mundana para os seus poderes latentes, então, pense nos sigilos, como sendo lâminas que transpõem uma barreira para liberar uma diminuta, mas específica, parte de seu potencial. Despender tempo em um rito, tentando criar um sentido com relação ao porquê de um sigilo ter a aparência que ele possui, levará à falha. Qualquer tempo de que você se dispuser, raciocinando desta forma, adicionará poder somente a seus padrões de pensamento mundanos. Não permita que aquela parte da sua mente silencie o estado alterado de consciência, esforçando-se para vir ao primeiro plano. Exploraremos duas formas poderosas de carregar os sigilos em um momento, métodos psicodramáticos designados a cuidar de qualquer possibilidade de que você se atenha ao sentido de um sigilo em um determinado instante. Por enquanto, aqui está uma forma rápida e eficaz de criar símbolos que possam transpor barreiras desnecessárias e, dessa forma, expondo ligações claras com o cosmos. Desenhando sigilos de desejo. Como você depreende sentido de um padrão bizarro durante sua criação, mas logo depois o vê como totalmente estranho? O truque reside em se fiar a duas coisas. Seja um método estabelecido que, por meio de sua mecânica, ajude você a esquecer o que foi feito em um sigilo finalizado, ou imagens espontâneas de seu subconsciente, que possam ser combinadas de modo a criar um sigilo indecifrável. Contemplamos ambos os métodos aqui. O método mecânico é o mais fácil,
visto que ele não se prende a nenhum estado de transe nem habilidades especiais, além de ter duas variações com as quais você pode realizar experimentos. No entanto, não permita que a facilidade do método mecânico impeça você de tentar utilizar o método espontâneo. Embora o método espontâneo realmente requeira uma conexão com as forças que você espera manipular, ele é um exercício de grande aperfeiçoamento psíquico, para praticar o lançamento de sua esfera negra algumas vezes, de qualquer forma. Assim, tentar fazer alguma arte espontânea ou automática no final de cada sessão, dará a você uma forma mais concreta de abrir expansivamente seus sentidos, em vez de simplesmente ouvir a escuridão que lhe cerca. O método mecânico, letras. Sente-se a uma mesa com 2 pedaços de papel em branco, e uma caneta preta, ou um marcador. Feche os olhos e respire profundamente durante 3 ciclos. Com os olhos ainda fechados, estabeleça, de forma firme em sua mente, aquilo que você deseja, aquilo a que você está disposto, empenhado a fazer, com que a realidade cósmica efetive. Caso somente palavras venham até você, como um carro novo, então escreva a frase exata da forma como ela lhe vier à mente, toda em letras maiúsculas, na parte superior de um pedaço de papel. Tente limitar seu uso a fragmentos de sentenças, com somente 4 a 5 palavras. Se se sentir como forçando, para que uma frase venha até você, e, em vez disso, obtiver uma ou 2 imagens mentais claras, que não saem de sua mente, vá até a próxima sessão, o método mecânico, figuras. Com relação a um sigilo com base em palavras, reescreva a frase que lhe veio à mente, removendo os espaços e quaisquer letras que aparecerem mais de uma vez. Por exemplo, vamos utilizar aqui um desejo que você pode ter visto, explorado em outros livros mágicos, aquele de um carro novo. Em um determinado momento, exploraremos como o método das figuras trará algo de novidade ao sonho. Pelo momento, com o método das letras, um novo carro se tornaria um carro, depois que as letras que se repetem forem removidas. Para distanciar ainda mais a sua mente da frase, tente mover algumas das letras aqui e ali, copiando a pseudo-palavra resultante no papel. Torne-a quase pronunciável, se for possível. Neste exemplo, Ronconva seria uma boa escolha. Observação: não deixe que esses espaços de reescrita preencham mais do que a metade superior do papel. Sussurre a palavra criada algumas vezes, focando no quão estranha ela soa, e não na frase que deu origem a ela. Pegue, aleatoriamente, uma das letras da nova palavra. Próximo à parte inferior do papel, você deve ainda estar usando somente a primeira folha. Desenhe uma versão um tanto quanto grande da letra. Nesse momento, dobre o papel para trás, de modo que você não consiga ver nem a frase original, nem as letras cruzadas, ou o trabalho recopiado, que você tem até o presente momento. Somente sua frase criada e reagrupada, assim como a letra selecionada, em tamanho grande, devem ser visíveis agora. A propósito, quando estiver desenhando aquele caractere, permita que este flua livremente, complete-o com ângulos exagerados que pareçam corretos. Eis um exemplo. Para representar as outras letras, que compõem uma frase por você formada, tente adicionar o mínimo de linhas possíveis à letra original. Por exemplo, caso você tenha escolhido a letra M em Ronconva, você pode notar que, de certa forma, o V já está presente nesta, caso você observe a letra M, em sua parte superior, de forma que você não precisa adicionar nenhuma linha para o V. Você deve adicionar um traço neste V, já contido na letra M, e fazer uma espécie de triângulo para representar o R. Para representar o N, basta adicionar uma linha vertical ao recém-formado R. Na ponta dessa linha, adicione a letra O, a qual, por si só já contém o U embutido. Neste exemplo, isso é tudo o que você precisa fazer. V. Quando você sentir que incluiu todas as letras,
mesmo se elas estiverem distorcidas e reorientadas, você pode sentir-se livre para seguir com quaisquer adornos artísticos que façam com que o sigilo pareça mais arcano para você. Em nosso exemplo, uns poucos toques dão passos à frente, para fazer com que o sigilo pareça diretamente saído de um grimório. Copie seu sigilo completo em outro pedaço de papel, possivelmente adicionando alguns adornos extras nessa etapa também. Descarte a folha de trabalho sem olhar para ela novamente. Seu sigilo agora está pronto para ser refeito uma vez mais, de uma forma mais dramática. Discutirei a respeito durante um dos rituais de carregamento, em breve. O método mecânico, figuras. Este método é similar à versão com as letras, no entanto, deve ser feito quando conceber imagens visuais claras de seu desejo. Comece com 2 pedaços de papel em branco e uma caneta preta, ou um marcador. Feche os olhos e respire profundamente por 3 ciclos. Estabeleça firmemente seu desejo, e tente capturar imagens que estejam dançando em círculos, perante o olhar vigilante de sua mente. Desenhe representações simplistas dessas imagens, em vez de palavras. Por exemplo, você poderia desenhar o logotipo do carro que você deseja, e um câmbio. Tal como com o método das letras, tente fazer esses desenhos em qualquer forma dramática que ocorra a você no momento. Neste caso, um logotipo de um renomado carro de luxo europeu toma, em sua aparência, uma vida própria em movimento. Busque quaisquer similaridades entre as figuras. Este exemplo tem uma que é óbvia, para propósito de simplicidade, assim como uma desordem intencional a qual obteremos. Você pode, sutilmente, incorporar o câmbio no logotipo. No entanto, você poderia notar a desordem. Parece um pouco mais com uma pessoa correndo agora, talvez uma corda de pular, na verdade, não. Você deseja tornar o símbolo um pouco mais estranho. Assim, mova-o e adicione a sensação de bifurcação do centro do glifo, como pontas de setas para os lados. Você também pode remover algumas linhas não importantes, mas complicadas. Isso deveria ser simplesmente o suficiente para ocultar a similaridade humanoide não intencional, embora o ato de julgar se esse tipo de erro é corrigido dependerá de seus instintos. Afinal, será você quem trabalhará com o signo. Quando estiver fazendo experimentos com o sigilo, copie-o para o outro pedaço de papel e descarte a folha de trabalho, sem olhar novamente para ela. O sigilo está pronto para ser utilizado em um dos ritos fornecidos adiante neste capítulo. O método espontâneo. Depois que tiver conseguido chegar a um estado alterado, por meio do ato de desenhar no escuro, e de lançar sua esfera negra, sente-se com as pernas cruzadas no chão, com um grande bloco de papel em seu colo. No máximo, deveria haver uma vela ardendo em chamas, na sala, e esta deveria estar a certa distância de você. Fazendo uso de quaisquer ferramentas de desenho, que pareçam as mais naturais para você, coloque a ponta desta, em direção à parte superior do quadrante superior esquerdo da página grande, e feche os olhos. Certifique-se de que você possa resumir sua necessidade, a porquê de estar fazendo um sigilo, em poucas e sucintas palavras, quanto for possível. Um novo carro, um aumento de salário no trabalho. Uma nota 10 em cálculo. Realize 3 ciclos profundos de respiração. Sussurre nas trevas, dizendo o seguinte: ícones do abismo, eu vos evoco esta noite. Mostrai-me as formas para a manifestação de sua necessidade. Obviamente, substitua sua necessidade pela declaração do que deseja que se realize. Ouça os sons discívulos ou ruídos, que caracterizam movimentos lentos e desajeitados, funestos lá no abismo. Tente imaginar que todo o escuro que lhe circunda está fervilhando com movimentos e atividades. Você pode até mesmo ouvir sussurros. Ainda com os olhos fechados, imagine que os sussurros estão, de fato, vindo de todas as partes a seu redor,
incluindo acima e abaixo. Se você realmente tiver uma alucinação audível deles, isso é o menos importante. Saiba somente que eles estão vindo até você. Murmure o seguinte: sim, eu posso ouvi-los. Estes são os sinais que vocês pretendem passar? Permita que sua caneta ou outro instrumento comece a se mover. Imagine que esteja se movendo por si mesmo. Tente ficar ciente de seu movimento. No entanto, não olhe para a caneta ou outro instrumento com o intuito de sentir quaisquer padrões que estejam evoluindo. Depois que tiver sentido um bom período de atividade, talvez lhe valha 1 minuto, retire a mão e abra os olhos. No escuro, com certa dificuldade, você deveria ser capaz de distinguir as garatujas e as formas que compôs. Não coloque seu foco neles, apenas coloque sua caneta no quadrante superior direito da página, e depois, feche novamente seus olhos. Sussurre o seguinte: mostrem-me mais. Deixe sua mão mover-se novamente, e tente permitir que ela faça isso sozinha. Depois de cerca de 1 minuto, abra os olhos, e mova a ponta para baixo, até o quadrante inferior direito da página. Feche seus olhos e murmure o seguinte: mais. Depois de mais 1 minuto, ou um pouco mais desenhando, abra os olhos. Mova a caneta um pouco mais para o quadrante inferior esquerdo e feche seus olhos. Sussurre, com um pouco de intensidade aumentada: eu vos agradeço, murmuradores. Agora me junto à voz no escuro. Apague a vela e deixe a sala, ou vá para dentro de casa, caso esteja do lado de fora. Em uma sala claramente iluminada, sente-se a uma mesa e analise o que desenhou. Busque padrões nas espirais e nas formas que surgirem para você. Tente selecionar somente 1 ou 2 formas que se destaquem de cada um dos quadrantes da página. Em outro pedaço de papel, comece a montar um sigilo em parte, como você fez no método mecânico com as figuras. Dessa vez, estará utilizando as formas notórias que selecionou. Tente sobrepor essas formas e incorporar o máximo delas que conseguir, terminando com o glifo mais simples quanto possível. Pelo fato de que isso veio das partes mais recônditas de seu subconsciente, ou possivelmente de alguma outra esfera, esse sigilo será do tipo mais poderoso. Observação: a prática do método de criação do sigilo mencionada acima pode ter um efeito colateral interessante. Em algum momento, você pode descobrir que as palavras vêm da caneta, sem o seu controle direto. Essa é uma escrita automática. Ela não deve ser forçada. No entanto, se ela acontecer, realmente examine e explore as mensagens, visto que elas lhe são enviadas pelos murmuradores. Aqueles que estão familiarizados com o oculto podem ter notado que não houve nenhum ritual de banimento envolvido nisso, o que é intencional. Poucos ritos contidos neste livro tirariam algum benefício do uso de um banimento. À noite, a matéria negra está completamente circundando você, não importa o que faça. O ato de banir as forças presentes em um rito somente faria com que elas fossem levemente arremetidas para o éter. Em alguns ritos, você fará tal investida, em outros, não. Se trilhar o caminho negro, esteja preparado para encontrar, regularmente, esses habitantes em sua vida noturna. Sigilos de poder superior. Agora que você tem um sigilo que é verdadeiramente seu, uma ligação única à sua necessidade específica, tem de empenhar seus melhores esforços para esquecer tudo isso durante pelo menos 1 noite. Considere-o como um glifo místico precisando de um despertar cerimonial. No entanto, não pense a respeito da necessidade por trás disso. De modo algum deve olhar para ele e revocar sua declaração do desejo. Mantenha o sigilo coberto e fora de seu campo de visão. Quando o momento for apropriado, o sigilo deve ser carregado de poder, à noite, provavelmente durante o momento psíquico silencioso, entre 3 e 5 da manhã. Durante as horas do dia que precederem esse rito, é quando você estiver
Preferivelmente, com um humor diurno, logo depois da aula, é perfeito. Você pode preparar o sigilo para um dos próximos ritos. O primeiro é o mais psicodramático. Para realizar o rito de carregamento desses sigilos flamejantes, você precisará de um bloco de madeira plano, pintado de preto. Algo do tamanho de uma placa comemorativa seria perfeito. Você também precisa de um tipo de cola que não seja inflamável. Uma daquelas usadas para atividades de crianças é, geralmente, uma boa opção. Um frasco que possa ser apertado é o melhor para fazer o desenho de seu sigilo. O ingrediente mais importante será mais difícil de achar, dependendo de onde você vive. Pode ser que tenha de encomendar em uma loja de materiais mágicos, isto é, uma loja de suprimentos para mágicos de palco. O ingrediente especial para o seu rito é chamado de pó flamejante. Ou, às vezes, de pó do mago. Até mesmo um saquinho seria bom para esses ritos, caso você seja cuidadoso com a quantidade que utiliza. Sigilos flamejantes. Alerta! Não se desvie das etapas que lhe são fornecidas neste rito. Use o senso comum ao trabalhar com o pó flamejante, além de observar com atenção quaisquer avisos contidos no rótulo do pacote. Durante o dia, deixe seu papel contendo o sigilo descoberto para referência. Use cola para desenhar novamente o sigilo no centro de seu bloco de madeira. Tente fazer as linhas o mais fino possível, com a cola. De modo geral, o sigilo deveria ter o tamanho da palma da sua mão. Lembre-se de evitar pensar a respeito do que o sigilo significa, enquanto estiver copiando na madeira. Girar o original e fazer o desenho do sigilo de cabeça para baixo pode ajudar, seguindo as linhas gerais do sigilo. Despeje o pó flamejante na cola. Use a quantidade de pó que for necessária para que fique colado às linhas. Depois de meia hora, dependendo do tipo de cola, dê uma leve batidinha na madeira e colete o que restar do pó para uso posterior. Coloque o sigilo feito com pó flamejante fora do alcance do seu campo de visão. No entanto, não o cubra nem toque nele até o cair da noite. À noite, coloque o bloco do sigilo no centro da área em que você criará sua esfera negra. Se for possível, coloque-o sobre uma mesa ou um altar. Tenha fósforos à mão, no entanto, mantenha a sala escura. Tente não olhar para o sigilo, nem pensar a respeito do significado dele. Realize seus ritos de abertura, o mais próximo de trevas absolutas. No entanto, tome cuidado para não dar de cara com a mesa, nem tocar no sigilo, enquanto você cria a sua esfera negra. Em pé, diante da mesa, coloque sua mão direita, alguns centímetros acima do sigilo, com a palma virada para baixo e os dedos espalmados. Feche seus olhos. A partir do rito de abertura, evoque a esfera púrpura em seu centro, ou imagine-a, caso tenha utilizado um rito de abertura diferente. Respire profundamente e sinta a esfera púrpura crepitante em seu centro, sendo despertada. Exale e imagine uma parte da energia crepitante, fluindo para baixo, em seu braço direito, e fluindo direto da palma da sua mão, para o sigilo. Repita estes ciclos de respiração mais 12 vezes. Por volta da 13ª exalação, você deve sentir uma combinação de leveza e estímulo na cabeça. Mova sua mão. Respire mais uma vez, profundamente, e prenda a respiração. Rapidamente, acenda um fósforo. Deixe cair o palito em chamas, diretamente em uma das partes mais preenchidas do sigilo. Localizar onde a maioria das linhas se bifurcam deve ser fácil, graças à luz do fósforo. Exale, enquanto o sigilo arde em chamas perante você, temporariamente, imprimindo a imagem dele em sua retina. Perscrute o abismo, e permita que a imagem alaranjada do sigilo comece a se dissipar. Imagine-a sendo levada para as trevas que lhe cercam. Não pense a respeito do significado disso, apenas observe seu desaparecimento.
dependendo do tipo de cola e da quantidade que você usou, pode removê-la do bloco e utilizá-lo novamente. Com relação à sua técnica de montagem, pode desejar fazer experimentos, uma ou duas vezes, com formas aleatórias, de modo a obter a quantia certa de pó flamejante. A técnica seguinte, para o carregamento de sigilos, requer uma luz negra, a qual você pode conseguir em muitas lojinhas, geralmente as de brinquedos, novidades, presentinhos, provisões para festas e brindes promocionais, ou até mesmo em lojas de departamento. Você também precisará gerar uma versão grande de seu sigilo, invertida, linhas brancas em um fundo preto. Uma forma de fazê-lo é a de escanear o seu sigilo em um computador e imprimir uma versão ampliada em negativo, utilizando algum tipo de software gráfico. Outra forma de fazer isso é com a utilização de tinta branca, para desenhar uma versão grande de seu sigilo em um pedaço de papel preto. Você também precisará de alguma espécie de suporte para manter o seu sigilo na vertical. Um suporte para texto de uma loja de suprimentos para escritório também funciona. Ou você pode simplesmente apoiá-la em um grande porta-retrato que fique na vertical. Sigilos incandescentes. Arrume uma sala, de forma que possa realizar seu ritual de abertura, ao redor de uma cama ou sofá. Você precisará de um criado mudo, ou de uma mesa próxima a seu travesseiro, próxima ao local em que planeja dormir nessa noite. Na mesa, tenha o seu sigilo em cor branca sobre o preto, voltado para o suporte que você adquiriu para ele. Posicione a luz negra em frente ao suporte do sigilo. Certifique-se de que a luz negra esteja conectada ao soquete de luz, ou equipada com pilhas-baterias. Coloque um despertador perto da luz negra, e ajuste-o para cerca de 13h15 da manhã. Tenha certeza de que você consegue, com facilidade, desligar o despertador sem derrubar a luz negra. Pratique isso uma vez ou duas, se for necessário. Por volta das 11 horas da noite, reduza a intensidade das luzes, e dê início a seus ritos de abertura. Você pode realizar todas as partes em pé, próximo à sua cama, ou seu sofá. No entanto, finalize a criação da esfera negra, sentando-se na cama. Com as luzes apagadas, vire o sigilo circularmente, de modo que ele fique com a face voltada para você, na escuridão. Coloque sua mão direita diante dele, com a palma voltada para o sigilo. Exale parte da energia em excesso, que possa sentir em seu corpo. Sinta fluindo, saindo de sua mão direita, e sendo transposta para o sigilo. Encontre o interruptor da luz negra, e feche os olhos. Ligue a luz negra, tomando cuidado para que não veja o sigilo. Fique confortável, e prepare-se para ser levado pelas circunstâncias. Permaneça ciente do sentimento de estar sendo cercado e observado. Você está ficando pronto para adormecer em um reino mágico. Deixe que os sons de silvos e sussurros do vazio sejam a última coisa que ouça antes que o sono domine. Quando o alarme despertar, e de certa forma, lhe causar um impacto, e você se estender para desligá-lo, terá uma visão incandescente de seu sigilo. Permita que a imagem fique impressa em seus olhos durante alguns segundos, e, em seguida, vire o papel ao contrário. Desligue a luz negra, e olhe fixamente para o interior do abismo que lhe circunda. Conforme a imagem for se esvaecendo de sua retina, saiba que ela está sendo levada para o interior da matéria negra. Não pense a respeito do que o sigilo representa, apenas observe passivamente seu desvanecimento. Volte a dormir. Pela manhã, descarte o sigilo sem olhar para ele novamente. Com qualquer um desses métodos, siga sua vida normalmente durante os próximos dias que vierem, sem pensar sobre o sigilo, nem sobre o desejo que ele representa. Você pode ficar surpreso pelo fato do quão cedo a sua necessidade se manifesta.